Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos à sexta atividade virtual do nono encontro da Rede de Estudos Rurais. Grata por estar aqui conosco nessa tarde. Sou Manuela Cordeiro, membro do Labor, que é o Laboratório de Pesquisa e Extensão sobre o Rural aqui da Federal de Roraima, e junto com o professor Sérgio Barcelos, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba, nós coordenamos o GT 8, Conflitos Socioambientais, Luta pela Terra e Expansão da Fronteira Agrícola no Rural Brasileiro. A Rede de Estudos Rurais foi constituída a partir de um investimento coletivo feito por estudiosas das mais diferenciadas formações disciplinares e teóricas. Essas pessoas interligadas tematicamente, tendo o rural como campo de investigação no início do novo milênio, criaram um espaço próprio de reflexão. A Rede Rural tem como objetivo dar visibilidade à produção intelectual, análise e sistematização de tendências em curso no campo brasileiro. A proposta foi criar um espaço de caráter interdisciplinar e interinstitucional com um modelo flexível, sensível às questões emergentes no debate nacional. Desde já fica o convite para a participação e para a divulgação do nono encontro, que se realizará entre os dias 4 e 8 de outubro de 2021, de forma remota, com a temática Desenvolvimento, Financiarização e Mercantilização da Natureza, Desafios Agroalimentares Globais. Bom, então hoje a gente está nessa atividade virtual do GT8, do webinário, e a nossa proposta no GT8, coordenado por mim e pelo professor Sérgio Barcelos, é promover o debate entre pesquisas que utilizem diversos instrumentos metodológicos, sejam eles qualitativos ou quantitativos das ciências sociais, e que abordem algumas temáticas, As temáticas da demarcação e demanda por terra a partir da reforma agrária, experiências e sociabilidades em assentamentos rurais, conflitos decorrentes de sobreposição de terras, sejam elas indígenas, de assentamentos, reservas ambientais, ou de entraves na regularização fundiária na Amazônia Legal, assim como conflitos fundiários e socioambientais envolvendo assentados rurais ou povos tradicionais em seus territórios. Hoje, aqui nessa tarde, a gente tem o prazer de poder contar para o debate, e a conversa sobre seus investimentos de pesquisa e experiências de pesquisa, a Tereza Menezes, que é professora permanente do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, CPDA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que trabalha com os seguintes eixos temáticos de pesquisa: antropologia do meio ambiente e do desenvolvimento, antropologia rural, povos indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia, teoria antropológica. Também conosco está a Mariana Galucci, que é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, que tem como eixos temáticos de interesse economia solidária, agricultura familiar, assentamentos rurais, extensão universitária, simulação flexível, organizações empresariais, rede e educação. E Fred Santana, que é membro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Rondônia. Agradecemos imensamente o aceite de vocês para a participação, por estar aqui conosco, debatendo essa tarde. A gente vai seguir essa ordem de apresentação e, afinal, o Sérgio encaminhará a síntese das apresentações e o debate. A gente convida desde já aqueles e aquelas que estão nos assistindo para propor perguntas ou comentários no chat ao longo das falas, para que a gente possa, então, ao final, fazer essa nossa conversa. Muito obrigada a todos e todas, mais uma vez, e eu queria convidar primeiro a Tereza Menezes a fazer a sua apresentação. Então, boa tarde a todos. Agradecer aqui o convite para participar da atividade realizada pelos coordenadores do GT, Manuela Cordeiro e Sérgio Barcelos. A oportunidade também de escutar e debater com os convidados, Mariana Galucci e Fred Santana. E uma grande felicidade aqui, eu aproveito de reencontrar Mariana, parceira de pesquisa, foi me orientando, hoje na verdade, é uma parceira de pesquisa do
NEPTA-UFAM, que é o núcleo de pesquisa, né, a qual nós duas pertencemos, e também mais um conjunto de pesquisadores do Amazonas, que vem fazendo pesquisa há uma década, né, na região ali, sobretudo do sul do Amazonas. Então, boa parte do que eu vou falar hoje, na verdade, é resultado de uma pesquisa coletiva, né, que foi realizada com a Mariana e com outros membros do NEPTA, que é o Núcleo de Estudos de Políticas Territoriais na Amazônia, que é da Universidade Federal do Amazonas. Então, eu venho trabalhando, né, ainda que no CPDA, sempre numa parceria muito estreita com o NEPTA-UFAM, e, sobretudo, né, com Mariana, né, com outros pesquisadores, professores também da UFAM, Clóvis Pereira, também professor da UFAM, pesquisadores do que eu orientei, mas que hoje estão numa rede de colaboração bastante intensa, produzindo pesquisa. Auriédia Marques, Willas Costa, Ketiane Silva, que é professora, né, do programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal do Pará, Josias Salles, também professor do Instituto Federal no Pará, e Ana Carla Bruno, que é a pesquisadora do INPA. Tá? Enfim, só eu gostaria de destacar que a gente tem né, essas pessoas que eu falei, né, e os demais pesquisadores do NEPTA, UFAM, a gente tem uma trajetória de pesquisa coletiva bastante intensa, né, e que já completou 10 anos, né, e produziu várias dissertações e teses, inclusive a própria tese da Mariana, né, ela vai retomar alguns pontos aí depois da minha fala, que, de alguma maneira, é o resultado de uma pesquisa antropológica intensiva realizada ali no sul do Amazonas, que se tornou, né, vem se tornando uma área fundamental para a gente entender as políticas, né, de avanço da fronteira agropecuária, sobretudo no estado do Amazonas, né. Bom, a minha apresentação ela é uma tentativa muito breve, porque o tempo aqui é escasso, né, e não dá para colocar todos os desdobramentos, né, que o próprio GT propõe. Então, uma reflexão breve sobre o avanço da fronteira agropecuária, tendo no horizonte, sobretudo, o sul do Amazonas, né, que é a área que eu pesquiso, os pesquisadores do NEPTA pesquisam também. Mariana adiante deve falar mais de Apuí, né, que é uma região fundamental para a gente entender muito o que tem acontecido no Amazonas, sobretudo nos últimos 2 anos. Bom, então, eu vou falar mais no contexto geral, acho que Mariana vai tratar muito mais num contexto mais específico, né, porque fez uma pesquisa bastante densa ali no município de Apuí, né, que hoje é um dos municípios com maior número de focos de incêndio, com o desmatamento avançando de uma maneira muito rápida. Então, eu começo aqui partindo dos acontecimentos da última semana. Só para contar meu tempo aqui, eu já umas 4 minutos. Então, eu parto dos dados mais recentes aqui do relatório que saiu essa semana do Amazon, né? A gente, obviamente, que ao longo do tempo a gente tem vários relatórios com os satélites que vem medindo o desmatamento na Amazônia o tempo todo, mas como esse é mais recente e, na verdade, já vem produzindo efeitos da mídia e tudo, eu acho que a gente começa por ele, só para a gente não ter que retomar muitos dados, né, de desmatamento recente. Então, a gente pega o último dado, que permite a gente entender melhor. Bom, entre as coisas fundamentais que esse relatório revelou, né, tivemos em abril de 2021 o maior desmatamento da série histórica para o mês de abril nos últimos 10 anos na Amazônia, 778 quilômetros, né, de desmatamento, né? E o relatório do Amazon, ele mostra, né, no ranking, né, dos estados, né, com a área mais desmatada, mostra o Amazonas liderando a lista, né, com a maior parte do percentual de desmatamento constatado, né, no período analisado. Ou seja, o Amazonas tinha 28%, né, pegando todos os estados, concentrava 28% do desmatamento na Amazônia, seguido pelo Pará com 26%. Todos os outros estados com índices altos também, mas eu vou me deter sobretudo aqui, porque a gente vai falar um pouco mais do Amazonas. Isso é alguma coisa bastante reveladora, né? Porque normalmente o estado do Amazonas ele estava nos últimos lugares de desmatamento, né? Inclusive, eu lembro quando a gente começou a estudar isso, né, em 2010, 2011, as pessoas falaram, para que estudar isso, né? O Amazonas é o estado menos desmatado, é o estado mais preservado, né? Assim, você quer trabalhar com desmatamento? Vai falar do Pará,
Rondônia, né? Então era considerado até estranho, né? 10, 11 anos atrás, você querer falar de desmatamento na Amazônia, porque era considerado uma área, né, bastante, né, preservada e de alguma maneira livre de desmatamento, com alguns desmatamentos localizados no sul do Amazonas, mas nada que somasse um desmatamento comparável ao que acontecia nos outros estados da Amazônia, sobretudo Rondônia, né, Acre e o Pará, principalmente, que estava sempre despontando na lista. Bom, esse mesmo relatório do Amazon, ele revela, né, dá um destaque a 2 municípios do sul do Amazonas, né, como, na verdade, concentrando, né, praticamente boa parte do desmatamento que foi medido no período, né? Então, o estado é o município de Lábrea e de Apuí, né? Esses 2 municípios estão liderando, né, o ranking dos 10 que mais desmataram na Amazônia, né, no último relatório, obviamente. Isso não aconteceu só agora, isso já vinha aparecendo nos últimos relatórios, nos últimos 2 anos, principalmente, né, Lábrea e Apuí aparecem com muito destaque, em focos de incêndio, níveis de desmatamento. Então, eu queria falar um pouquinho mais disso, né, porque falar de Lábrea e Apuí com índices tão amplos de desmatamento significa dizer, na verdade, que o desmatamento está chegando no que convencionalmente os teóricos chamavam de a última fronteira, né, que é o estado do Amazonas, é o lugar com maior concentração de floresta densa, e até então que, né, se resguardado de grandes índices de desmatamento. Então, a ideia aqui é falar um pouco, né, de tentar entender o que está acontecendo lá, tentando pensar uma lógica articulada, né, incêndio, exploração de madeira e, na verdade, perspectivas de formalização do mercado de terras, porque é isso que está, de alguma maneira, em jogo. Bom, então, só para a gente lembrar um pouco, para tentar entender, né, que a própria manutenção de um rebanho, né, quando a gente está falando de desmatamento no Amazonas, sobretudo, a gente está falando de pecuária, né, ainda que a mineração tenha um peso importante, né, outras questões estejam envolvidas, mas quando a gente está falando no sul do Amazonas, na verdade, é do crescimento do rebanho bovino, né? E a manutenção, né, de um rebanho significativo na região, ela exige uma área de pasto também significativa, né? O que leva, né, a um avanço, né, essa lógica leva a um avanço sobre a floresta nativa, tá? Então, vale lembrar também que desmatar na Amazônia é uma tarefa cara, né? As pessoas conforme parece que as pessoas chegam lá, botam fogo e pega fogo rapidamente na mata. Não é assim, né? A gente só lembrar que a gente consegue até ter um desmatamento nesse momento agora, ainda que seja um período, né, mais seco do que de costume, não é uma tarefa simples e não é uma tarefa fácil de fazer. Ou seja, desmatar é uma tarefa cara e que exige recursos. Exige maquinário, exige força de trabalho externa, né? Porque você primeiro precisa cortar uma vegetação baixa, né, que chama de brocagem. Incêndios são várias etapas de incêndio para que de fato você consiga desmatar. Ou seja, então não é assim, não é um acaso, né, que alguém joga um fósforo e sai pegando fogo na Amazônia. Então, isso exige um esforço concentrado, né, e um investimento importante também, tá? No caso de Apuí, só para dar um exemplo aqui, porque chamou muita atenção, né, os grandes incêndios que aconteceram lá, 2019 e 2020, a gente lembra que antes do chamado Dia do Fogo lá, Apuí viu, né, a sede municipal de Apuí viu, né, vários ônibus, né, com vários homens com motosserras e muito combustível, né, então, inclusive, isso está noticiado, né, na mídia e tudo, né, na verdade, um festival que precedeu o Dia do Fogo com essa concentração dos ônibus, né, profissionais com motosserras e levar muito combustível para colocar fogo na floresta. Só para lembrar, na verdade, como é que requer um investimento importante. Bom, claro que entender esse desmatamento também, você não consegue entender isso a partir só do governo Bolsonaro, né? Há uma longa história aí, né? Há mudanças importantes que aconteceram dentro do marco legal, que de alguma maneira vão tornando compreensível esse processo, porque que se torna viável, se torna fácil, na verdade, há perspectivas, né, de você formalizar legalmente essas terras que até então, né, estavam no nível das terras ilegais. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas o que a gente vê nesse momento é o que a gente chama de desmatamento especulativo, né? É esse tipo de desmatamento que está crescendo, né? E
É um mercado bastante lucrativo, né? Só para a gente lembrar aí, em 2019, né, uma alqueire, né, de terra, de pastagem, que chegava a R$ 10.000 no sul do Amazonas, né, dependendo da localização. E uma mesma área desse tamanho, ocupada por floresta, vale só R$ 500. Só para a gente perceber como é que o fato de você, né, fazer esse investimento para o desmatamento produz um lucro bastante importante, né, e a gente está com um mercado de terras bastante agitado nesse momento no sul do Amazonas. Bom, eu acho que a grande questão aqui é a gente pensar como que o estado, né, mais preservado da Amazônia se tornou o epicentro de desmatamento amazônico nos últimos anos. Então, o que a gente está falando aqui é no avanço da fronteira agropecuária, na chamada última fronteira, ou seja, essa faixa de floresta amazônica que até então, né, até o momento, apresenta ainda uma grande concentração de floresta. Bom, aí vamos para explicações possíveis, né? Primeiro, né, o Amazonas ainda tem muita terra passível de regularização. Muita terra pública passível de regularização, terras não destinadas, né, nem para assentamentos, nem terras indígenas ou unidades de concentração, quilombo, ou seja, ainda há uma margem importante de terras passíveis de um processo, né, de grilagem e de possível regularização, tendo em vista as mudanças no marco legal que vem acontecendo nos últimos anos. Bom, aí eu acho que é importante a gente lembrar também que isso acontece a partir de, eu acho que um conceito importante, que é o de expectativas, né? Há várias expectativas que impulsionam a formação desse novo arco do desmatamento. Uma é a tramitação de projetos que anistiam o desmatamento, que podem mudar, né? Já vem mudando, mas podem mudar de uma maneira ainda mais radical os marcos legais que vão permitir ali a legalização de áreas griladas, né? E a inserção de muitas dessas terras tidas como ilegais no mercado legal de terras. Então, essa expectativa alimenta muito desse processo, né? Bom, e segundo, são todas as incertezas na continuidade desse governo, né? E a perspectiva, né, de que a boiada pode parar de passar a qualquer momento, né, tendo em vista os ataques que o próprio governo vem sofrendo nos últimos tempos, né, e que, de alguma maneira, o cenário político pode ser modificado e haver uma restauração da legalidade. Então, esse cenário de incerteza faz também, né, produz também, no nível local, uma sensação de que é preciso correr para fazer isso enquanto é possível fazer, né, com liberdade, sem fiscalização, né, onde a gente sabe que não vai ter o Estado, de alguma maneira, abandonou e disse, façam o que vocês quiserem, que nada vai acontecer. Né? Então, eu acho que essas duas expectativas, né, de ordem legal e a própria de ordem, né, de um governo incerto, né, que liberou geral, digamos assim, acho que de alguma maneira isso pode acabar a qualquer momento, vai incentivando um avanço rápido da fronteira também. Tá? Só lembrar também que 68% desse desmatamento que foi medido no mês de abril, eles aconteceram em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. Né? Uma margem menor aconteceu nos assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas. Acho que é bem importante a gente falar nisso, porque há uma impressão de que, na verdade, isso está acontecendo, né? As pessoas adoram dizer que o desmatamento está acontecendo só nos assentamentos. Não está. Quando você pega os dados, você vai perceber que 68% não está dentro dessas áreas. Tá? Isso é bastante importante para a gente entender uma lógica que é de expansão de algumas terras, né? De algumas fazendas, e, na verdade, um avanço sobre terras públicas não destinadas também. Esse é o ritmo, né, que a gente tem verificado. Bom, e eu acho que para isso é bom a gente retomar algumas questões que são fundamentais para a gente entender, digamos assim, essa passagem da boiada, sobretudo no Amazonas. A gente está tendo um crescimento bastante exponencial, né, em 2019 e 2020, né, de crescimento, né, sobre a floresta, de um avanço sobre a floresta. É uma lógica diferente do desmatamento que a gente tinha antes, né? Está entrando mesmo dentro das áreas de floresta, né, agora. E eu acho que isso, pelo menos que a gente vem pesquisando nos últimos tempos, é bom lembrar, na verdade, que isso é um processo que vem avançando pouco a pouco. Ele explodiu nos últimos 2 anos, mas ele já vem avançando de uma maneira bastante nítida na última década. E, na verdade, se a gente pudesse estabelecer um ponto, né, de partida, né, onde há uma inflexão nesse processo, a gente poderia dizer, na verdade, que é a partir do segundo governo Lula, 2009, 2010, que houve uma inflexão muito importante em termos de governança fundiária na Amazônia.
né? E a regularização fundiária, ela torna-se o pilar central do Estado brasileiro para gerir a destinação de terras públicas, né? E solucionar o que geralmente se chama de um caos fundiário amazônico, né? O termo não é meu, esse é um termo que está muito nos documentos para justificar uma opção clara que foi tomada a partir de 2009 e 2010, sobretudo com o programa Terra Legal, né, de, na verdade, abandonar abriu-se mão do reconhecimento de direitos territoriais de populações indígenas, comunidades tradicionais e de uma política de reforma agrária, com a criação de assentamentos, e se apostou todas as fichas na regularização fundiária. Né? Obviamente que com o discurso que ela ia beneficiar pequenos produtores, né? Que ela ia ser mais rápida, mais fácil, não ia percorrer longos processos burocráticos e tudo. Então, com essa ideia da rapidez, foi, de alguma maneira, alicerçando e justificando a própria opção pela regularização fundiária. Então, esse processo, na verdade, ele leva cerca de 10 anos, né? E eu acho que, de alguma maneira, o relatório de auditoria do TCU, que acontece, ele encerra um determinado ciclo, né, desse primeiro momento de tentativa de regularização fundiária na Amazônia. Mesmo o TCU faz uma auditoria no programa Terra Legal, emite um parecer, né, dizendo que esse primeiro momento da reforma agrária é um momento, na verdade, onde você não alcançou as metas, na verdade, diz que alcançou 5% da meta de titulações que se pretendia em 10 anos, que ela é burocrática e que ela precisava, de alguma maneira, ser destravada. Acho que esse termo é muito interessante, porque ele aparece em vários momentos da política brasileira nos últimos 2 anos. É preciso destravar a legislação ambiental, é preciso destravar a regularização fundiária, e é o discurso, né, de reduzir a democracia, reduzir a burocracia e acelerar processos, né, que permitam o rápido desenvolvimento brasileiro, que leva, na verdade, né, mudanças de um marco legal sem discussão com a sociedade, que é isso que a gente tem visto no último tempo. No caso da regularização fundiária, que eu já vou ter que avançar aqui, o que domina é uma narrativa de que a terra sem dono é uma terra sem lei. E é nesse sentido que os projetos de regularização fundiária vão se justificando, né? E ele se justifica, na verdade, como um meio de combate ao desmatamento e às queimadas ilegais, né? Uma vez que os órgãos de controle possam identificar e punir os verdadeiros autores de eventuais crimes ambientais. Então, é preciso você dizer que tem dono para punir o dono. É um pouco a lógica, né, uma lógica que estava presente desde 2009, 2010, mas que ainda persiste em todos os debates acerca de regularização fundiária. Tá? No sentido, a gente tem, mais recentemente, né, em que estágio, né, a gente percebe o debate agora, a gente tem várias, né, passamos por várias PLs, né, da grilagem, né, mas ela é resultante desse processo, né, que vai de mudanças de marcos legais. Só para a gente perceber, o projeto atual, o mais recente que a gente tem agora, né, foi tirado da pauta, mas só para a gente perceber, ele vai voltar para a pauta, né, então é um projeto que altera, mais uma vez, o marco temporal para a legalização de invasões em terras públicas, né? Era 2011, vai para 2014, a permissão da regularização de grandes áreas, né? Até 2.500 hectares, dispensa de vistoria. Ou seja, você vai criando um cenário para que um conjunto importante de terras, uma quantidade enorme de terras, entre no mercado. Acho que é isso que é bem importante, é o que está em jogo nessa PL, né, que saiu da pauta, mas vai voltar para a pauta em pouco tempo. Obviamente que esse processo está ligado a muitos outros, a gente tentou só isolar aqui, por conta do tempo, mas isso está muito relacionado a todo um processo que o precedeu também, pelo menos nesse governo, que é todo o desmonte ambiental, uma tentativa de limpar o terreno, né? Essa foi uma semana, inclusive, bastante importante, né, que, de alguma maneira, você tenta uma reação contra um conjunto enorme de ilegalidades que estão sendo praticadas, né, em termos de governança ambiental, na verdade, é o desmonte da governança ambiental no país, o que a gente tem visto, na verdade, um conjunto muito articulado de atividades, né, que, de alguma maneira, foram permitindo que se avançasse sobre a floresta
se avançasse, que o desmatamento acontecesse da maneira como a gente está vendo acontecer, sobretudo nos últimos 2 anos. Então, o que aconteceu, né? As atividades de fiscalização de infração ambiental foram absolutamente coibidas, né? A gente tem um sucateamento, né? Falta de recursos dos órgãos ambientais, perda de cargos nesses órgãos, loteamento de cargos e um completo esvaziamento da participação da sociedade civil. Né, em diversos conselhos desaparece essa participação, né? Então, e a gente também, ao lado disso, a gente vê uma burocratização da própria ação dos órgãos ambientais. Bom, mais flagrante é a Instrução Normativa de 2001, né, onde o próprio agente que constate uma infração em flagrante, ele não pode lavrar uma multa, né, ou qualquer outro termo, né, e sim ele tem que emitir um relatório, né, que deve ser analisado por uma espécie de um censor, né, e que não tem prazo para emissão de análise, o que, em termos legais, é o fim da própria fiscalização ambiental. Bom, só para já ir fechando, né, nesse sentido, a gente teve uma espécie de revolução infralegal ao longo de 2020. Uma modificação de aproximadamente 606 normas de caráter infralegal. Portarias, decretos, outros atos administrativos que não precisam passar pelo Congresso Nacional e que foram facilitando enormemente a devastação ambiental na Amazônia. Bom, eu acho que vocês devem ter assistido ontem, né, ao Salles nos noticiários, né, falando do modus operandi do parecer caneta, né? Ele mesmo falava disso, né? Então, como é que você, a partir de medidas infralegais, você vai conseguindo, né, praticar ilegalidades ambientais, né? Eu não vou nem descrever aqui, porque não tem como. Bom, e o agronegócio, né? Como é que se apresenta dentro dessa... O que a gente escuta, né, desses think tanks do agronegócio, esses grandes laboratórios de ideias do agronegócio, é que 2021 deve ser o ano do destravamento do Brasil, né? Pensando no destravamento do Brasil, sobretudo, né, a gente está com barulho aqui, coisas batendo, pensando que destravamento do Brasil, eu estou com 2 minutos, eu acho, né? Significa o quê, né? Na verdade, é a facilitação do licenciamento ambiental e, na verdade, resolver a regularização fundiária, que está aí já há algum tempo sendo em trâmite, né? Mas sempre com medidas que a tornem a destravem ainda mais, ou seja, né? Que você faça uma regularização fundiária sem que haja vistoria nas terras, onde você possa regularizar latifúndios, né, grandes terras, né, desvirtuando muito do que era uma proposta de regularização fundiária que estava nos primeiros projetos de 2009 e 2010. Bom, como meu tempo já está se esgotando, eu vou parando por aqui, mas assinalando que eu acho que ao longo desse ano a gente ainda vai ter uma ofensiva muito radical em relação, mas agora a gente sai do domínio infralegal e, na verdade, a gente vê o governo com uma pauta muito poderosa dentro do Congresso Nacional, tentando promover medidas, né, promover mudanças no âmbito legal que, na verdade, consolidem esse conjunto de mudanças. O que a gente está sendo feito, praticado, né, o modus operandi parecer caneta, como o Salles fala, o que a gente está vendo agora é uma tentativa importante, né, de mudar completamente o que se pensa sobre governança ambiental no Brasil, através de mudanças importantes que vão ser promovidas pelo Legislativo. É isso que a gente está vendo aí, eu acho que é o que a gente tem pela frente adiante. Bom, termino por aqui. Muito obrigada, Tereza. São bastante elementos assim, né, para falar realmente, né, no tempo, nos 20 minutos, e a gente vê uma atualidade, né, as questões que estão sendo, né, discutidas essa semana, e também uma articulação política, né, que, enfim, tem efeitos diferentes em partes diferentes da Amazônia, mas acho que no debate a gente pode, talvez, conversar sobre isso. Eu gostaria de passar a palavra para Mariana Galucci, por favor. Boa tarde. Agradeço, Manuela, só vou abrir aqui minha apresentação rapidinho. Só um instantinho. É possível visualizar, por favor?
Eu não tenho retorno de... Sim, estamos visualizando. Tá, obrigada, Manuela. Então, boa tarde novamente. Gostaria de agradecer o convite feito pela professora Manuela e professor Sérgio. Dizer que foi um prazer receber esse convite. Também cumprimento a professora Tereza Cristina, Fred Santana. É um prazer estar aqui com vocês também. Cumprimento a todos que estão nos assistindo e parabenizar a rede por essa iniciativa dos encontros virtuais da Rede de Estudos Rurais. Bom, a minha fala ela vai mais em direção, pensando aí nessa expansão da fronteira agrícola, trazendo alguns elementos para pensar a dinâmica do agronegócio no Amazonas a partir dos fluxos migratórios, e dizer que a minha relação com essa pesquisa é a partir do momento em que eu ingresso no doutorado, em 2014, no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Amazônia, e também quando eu integro o Núcleo de Estudos de Políticas Territoriais da Amazônia, do qual eu tive o prazer e a sorte de encontrar a professora Tereza, que permitiu aí que vários de nós, pesquisadores, pudéssemos ir a campo nessa região sul do estado do Amazonas. Então, a minha pesquisa também é uma pesquisa de rede. Sem essa rede do NEPTA, com a professora Tereza e com outros professores, eu não teria conseguido realizar essa minha pesquisa que foi realizada no município de Apuí. Então, eu só passo aqui algumas imagens para vocês perceberem, terem a localização de qual é essa região. Minha fala também vai trazer alguns elementos mais históricos do que a professora Tereza apontou, destacou. E aqui esse mapa, eu faço aqui uma apresentação de onde se localiza essa região. Então, Apuí é um município que fica na macro-região sul do Amazonas, faz divisa com o estado do Pará, Mato Grosso, e tem um fácil acesso ao estado de Rondônia, pela BR-230, que é a Transamazônica, né? Apuí é um município que que se localiza nessa BR, e, no caso, 80% da sua economia é voltada para a pecuária de corte. E, em 2017, entrou para a lista de monitoramento dos municípios, do Ministério, da lista de monitoramento do Ministério do Meio Ambiente. Em 2019, 2020 e 2021, como a professora Tereza apontou, vem aí aparecendo nos noticiários a partir dos rankings aí das suas áreas desmatadas, principalmente o município de Apuí e Labra. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com a plataforma Map Biomas da Amazon, do final de 2018 até início de 2021, uma área desmatada em Apuí chegou aproximadamente a 48.500 hectares, e isso tem uma velocidade média de 57 hectares por dia. Então, o estado do Amazonas, que historicamente sempre aparecia em terceiro lugar no que diz respeito ao desmatamento, sempre atrás de Pará, Mato Grosso, vem aparecendo aí em primeiro lugar nesses índices de desmatamento. E no caso, eu só chamo a atenção para esse mapa, que eu acho ele bem significativo, porque é o Mosaico Apuí, que foi um conjunto aí de 9 unidades de conservação que foi demarcado para impedir a ocupação ilegal de terras e o desmatamento na região, devido à forte pressão sofrida aí, principalmente com o estado do Mato Grosso. Então, a partir de movimentos sociais, uma própria articulação do governo do estado do Amazonas, foi possível demarcar esse município com essas unidades de demarcação para impedir a ação de grilagem de terras e dessas áreas aí coberta ainda em relação às florestas. E eu retorno um tempo atrás para trazer alguns elementos históricos no que diz respeito ao contexto dessa região. Então, o município de Apuí, a sua origem foi a partir do projeto de assentamento Rio Juma. Num primeiro momento, esse projeto de assentamento era um projeto de assentamento dirigido a partir dessas políticas dos governos militares de ocupação da Amazônia, nessa narrativa de vazio demográfico.
e foi demarcado em 1982 com uma área de 689 mil hectares e com capacidade para 7.500 lotes, com os lotes em torno de 60 a 100 hectares. Eu só gostaria de destacar, igual a professora já apontou, que no período em que eu estava realizando a minha atividade de campo, que foi no município de Apuí, de 2014 a 2019, nem 20% dessas áreas estavam regularizadas. Por isso que existe aí essas complicações no que diz respeito à falta de regularização fundiária. E a primeira ocupação desse momento, desse assentamento, do qual eu chamo a atenção, considerando o primeiro fluxo migratório, aconteceu a partir de uma articulação entre a Superintendência Regional do INCRA Amazonas com o estado do Paraná, principalmente na região oeste e sudoeste do Paraná, que já existiam alguns movimentos de luta pela terra nesses municípios, Francisco Beltrão, Cascavel e Medianeira, que a partir da pressão desses movimentos, o projeto de assentamento apareceu como uma proposta no sentido, no que diz respeito a ocupar essas áreas. No entanto, a partir de propagandas em rádios, em jornais e televisão, foi ofertado aí para esses municípios essa possibilidade de famílias migrarem para esse projeto de assentamento. Então, entre junho e setembro de 1983, em torno de 2.000 famílias vão migrar para esse projeto de assentamento, e a própria prefeitura dos municípios e o INCRA vão disponibilizar o ônibus para a viagem dessas pessoas, dessas famílias. Então, toda semana saíam comboios com 5, 6, 7, 8 ônibus, fazendo o deslocamento dessas famílias. E vale destacar que essa região, que foi, só por isso que eu apresento aqui essa imagem, que quando a BR-230 foi aberta, na década de 70, algumas fazendas já foram abertas, e esse projeto de assentamento não incorporou essas fazendas no que diz respeito à divisão do lotes. Então, era como se já existisse uma disciplina dessa região, um modelo a ser seguido, porque o entorno ainda acontecia atividade extrativista, principalmente no trabalho com os seringais. E a vinda de pessoas externas a essa região, você já tem um interesse aí apresentado sobre esse modelo e a forma de orientação em relação a esse território. Então, essas famílias, elas chegam nessa localidade sem nenhum tipo de estrutura, diferente das propagandas da qual foram feitas, e existe aí diversas dificuldades de permanência. Só vale lembrar que os ônibus que trouxeram era proibido de levar as famílias de volta, então algumas receberam lonas, tábuas para erguer os seus barracos em meio aí uma área fechada de floresta densa. Então eu considero esse primeiro fluxo migratório que orienta essa abertura desse assentamento. Em 1985, aconteceu o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, e com recursos vindo do Procera, vão vir recursos para essa região, principalmente para lavoura e pastagem, e com a vinda desses recursos, essa notícia circulando no estado próximo, que é Rondônia, e vale destacar que Rondônia teve o processo da sua área, no que diz respeito à fronteira agrícola, né? Considerando o esgotamento da sua fronteira num período muito rápido, um domínio da propriedade privada, uma situação desigual no que diz respeito à relação à terra, observou-se aí um fluxo proveniente vindo desses estados, principalmente na década de 90. E isso também provocou, com a vinda de famílias vindo de Rondônia, esses recursos. Próximo a esse projeto de assentamento, foi aberto mais um outro projeto de assentamento, que se chama Acari, com 1.700 lotes, também para facilitar aí essa situação que estava ocorrendo no estado de Rondônia. Então, com isso, com recursos oriundos aí do Plano de Reforma Agrária, o próprio estado do Amazonas, com o programa Terceiro Ciclo, essa região, ela vai ser uma região, assim, de investidas em relação a essas pessoas e a essas famílias. Eu só gostaria de destacar
que algumas famílias que receberam recursos do Procera, principalmente para a lavoura, e considerando o contexto de dificuldade de escoamento, a falta de infraestrutura de estradas e um mercado consumidor que não absorvia, essas famílias não tiveram retorno dos seus investimentos e que algumas tiveram aí que repassar os seus lotes. E aqui eu chamo a atenção para uma prática que começa a ocorrer e uma prática que vai se desdobrar aí e vai ser recorrente no interior desse assentamento, né, nos anos seguintes, que é a prática de compra e venda de benfeitorias. Então, a benfeitoria é uma espécie de uma natureza aí de omitir essas relações de compra e venda e que vai, nos anos seguintes, essa prática ela vai existir e é o que vai ter o tônus aí que diz respeito a essas relações de mercado, por ser uma área de regularização fundiária e as dificuldades de titulação, essas áreas elas vão estar disponíveis nesse sentido. Então, no período em que eu realizei a minha pesquisa, era muito comum, eu vendi a minha benfeitoria ou eu comprei a benfeitoria de uma outra pessoa, e sempre aí com contrato de compra e venda no que diz respeito à comprovação sobre essa forma de relação comercial. E nesse sentido, com a dificuldade do processo de lavoura, a pecuária vai ser uma proposta no que diz respeito ao trabalho, a uma atividade, devido às dificuldades com lavoura, e não vou dizer uma certa facilidade, mas uma probabilidade da criação de gado, famílias vindas de fora e até as fazendas que já existiam nessa região, já estavam trabalhando aí com a pecuária, e devido ao ambiente, ao clima propício em relação a isso, a pecuária ela vai sendo crescente, tanto na década de 90 e posteriormente. Então, eu observo aí no que diz respeito ao estado de Rondônia como sendo o segundo fluxo migratório, e a partir dessas observações, um investimento aí do estado, né, na formação de um perfil empresarial agropecuário. E a gente tem mais ou menos esse panorama aí em torno ao longo da BR-230, próximo a Apuí. Essa imagem ela é muito característica, né? Áreas abertas com atividade de pecuária. Bom, e um terceiro fluxo que eu chamo a atenção, não no sentido de um número significativo de pessoas que chegam a essa região, mas provocam uma dinâmica territorial, são de famílias brasiguaias, que são famílias brasileiras que passaram pelo Paraguai, também num período aí de fronteira, principalmente a região leste do estado do Paraguai, né, do país Paraguai, e com o fechamento da sua fronteira, em função da modernização e da mecanização, algumas famílias que não conseguiram se modernizar, migram para Apuí, e essas famílias, a partir da venda dos seus patrimônios em terras paraguaias, vão investir na região, vão chegar aí com um olhar, né, de quem já estava na cidade, que eles chegam com capital e se inicia aí no interior desse processo de assentamento uma forte especulação imobiliária. E novamente, aqui, a partir dessas transições feitas pelas relações de benfeitoria. E são famílias que chegam para investir já objetivamente com a pecuária, né? Então, a pecuária, ela se estabelece aí como atividade econômica e agropecuária nessa região, tanto é que Apuí é o maior terceiro rebanho do estado do Amazonas, e ao longo dos anos, considerando a administração pública, né, em relação aos prefeitos, a gestão pública, sempre foi controlada por pecuaristas, né? Existe um sindicato patronal que é muito articulado com a própria Federação da Agricultura e Pecuária no estado do Amazonas, que é a FAEA, e que tem uma articulação próxima com o CNA, né? É importante destacar que atualmente essa Federação de Agricultura e Pecuária, entidade sindical do estado do Amazonas, tem essa articulação com o CNA, inclusive no município de Manaus. O ano passado aconteceu a instalação de um polo da faculdade CNA com cursos ligados aí à agropecuária. Então, essa federação, junto com os pecuaristas do município de Apuí,
em 2019, realizou audiências públicas com esse pedido de descaracterização do assentamento. Então, já está tramitando esse processo com esse pedido de descaracterização e essas mudanças jurídicas, né, do qual a Tereza pontuou, que encontra aí nesse cenário atual político um espaço favorável para essa condição, e é bem provável que a gente assista aí situações de ocupação ilegal, essas transições mercadológicas a partir dessas benfeitorias, ações de grilagem com possibilidade de ser regularizadas e poder ser legalizadas. Né? Então, já encerrando aqui esse breve cenário do estado do Amazonas, gostaria só mais de informação que no que diz respeito a essa questão de observar alguns movimentos, é que em 2019 aconteceram algumas reuniões do qual a Federação da Agropecuária do Estado do Amazonas, junto com a Federação do Acre e de Rondônia, articularam aí reuniões na Embrapa Territorial, na cidade de Campinas, numa proposta que eles chamam, inicialmente, apareceu com o nome de Zona Especial para o Desenvolvimento Agropecuário, inspirado nas siglas aí, Matopiba, com o nome agora de Amacro. E em abril de 2021, aconteceu o lançamento de forma virtual, esse projeto, só que com o nome de Zona de Desenvolvimento Sustentável dos Estados Amazonas, Acre e Rondônia. Mas é importante destacar que essas iniciativas foi por meio aí dessas federações do patronato rural desses estados, principalmente pecuaristas, que já vinham aí com essas relações no que diz respeito à atividade agropecuária. Né? E nesse sentido, do que vem com o estado do Amazonas, o próprio governo do estado aparece com uma narrativa muito próxima a essa relação de agronegócio. A gente sabe que é um conceito muito complexo, mas essas narrativas presentes e nessa conjuntura atual, no final de dezembro de 2020, foi lançado o programa Agroamazonas, e é um programa no que diz respeito a oferecer crédito rural, pacotes técnicos, recuperação de vicinais. Eu só gostaria de destacar a fala do secretário de Produção Rural, que ele diz o seguinte: sabemos da importância do modelo Zona Franca de Manaus, mas é momento de se diversificar essa matriz, buscar interiorizar o desenvolvimento agroeconômico, e o Agroamazonas vai fazer isso. Então, no município de Humaitá, por exemplo, que é próximo ao município de Apuí, já vem sendo construído um anel viário para atender aí o trânsito de caminhões que vem escoando soja ali na região. O município de Humaitá, por exemplo, já apresenta índices de produção de soja. O estado do Amazonas ficou em torno de 15 anos sem apresentar dados sobre isso, mas já vem apresentando na safra 2018-2019, mas o que a gente percebe é que mesmo essa proposta de desenvolvimento sustentável são áreas já abertas, e principalmente para a pecuária. Então, é uma região que acende um sinal de alerta, porque essa alternativa que vem ocorrendo, né, no caso da pecuária, é uma forma aí de uso e cobertura do solo pouco sustentável e que acaba aí limitando o papel da floresta, os seus serviços ambientais. E esse sinal de alerta também é importante frisar, porque como é uma região que faz parte do arco do desmatamento, é bem possível que essa forma de arco aí avance para o estado do Amazonas. E é um estado aí que, historicamente, em função do difícil acesso por estradas, né, algumas políticas ambientais já consolidadas, pode sofrer impactos significativos, principalmente no que diz respeito aí ao avanço do desmatamento da floresta amazônica. Então, eu encerro aqui, eu agradeço mais uma vez ao convite, a atenção,
eu deixo aqui o meu contato, mais detalhes, assim, tem na minha, né, eu descrevo a partir de uma forma etnográfica na minha tese, e eu encerro por aqui. Muito obrigada. Mariana, muito obrigada por sua apresentação, né, desse cenário do Amazonas, que tanto as dinâmicas de mobilidade quanto o avanço da agropecuária também estão interligados com Rondônia, como você colocou, e o nosso próximo participante, que eu já faço o gancho, né, que vai falar um pouco sobre a sua experiência, que é o Fred Santana. Ele está em Rondônia, né, ele é de Rondônia, né, e está atualmente em Ouro Preto do Oeste, e, inclusive, Ouro Preto do Oeste é o município que teve o primeiro projeto de integrado de colonização, né? Quer dizer, então a história da Amazônia, da Amazônia Ocidental, tem uma interligação grande, enfim. Eu agradeço novamente a Mariana, quero passar a palavra ao Fred Santana para fazer as suas considerações, seu relato, para conversar aqui conosco. Muito obrigada, Fred, de novo. Obrigado, Manuela, ao Sérgio que fez o convite, muito... É importante estar nesse espaço, né? Assim, agradecer a oportunidade de estar nesse espaço aqui, compartilhando aí com a Tereza, então, compartilhando aí nesse momento agora, esse debate que ele é importantíssimo, né? Esse debate importantíssimo sobre essas questões sociais e ambientais e como que isso se dá na nossa região, né? Como a Manuela já disse, eu sou de Rondônia, estou aqui no município de Ouro Preto. E aí, meu nome é Fred, eu sou educando do curso de Educação do Campo, licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal de Rondônia, estou no 6º período. Sou militante do MST, mais especificamente atuo na área, na tarefa do coletivo de juventude. E aqui a ideia é trazer alguns elementos a partir do meu lugar de fala, né, que é de como jovem sem terra que... e vive nesse espaço aqui, onde a gente sofre as opressões, as investidas do capital. E aí, já para trazer um pouco, como a Mariana, né, trouxe antes, como foi o processo de colonização ao Apuí, trazendo esses elementos, e aí perpassa bastante também pelo que é o histórico de Rondônia, né? Rondônia foi ocupado na década de 70, no início da década de 80, assim, teve a massa da ocupação do estado de Rondônia nesse processo de colonização, de fato, aí nesse período da ditadura militar, e aí vieram imigrantes para cá, para o estado de Rondônia, de diversas regiões do país, nessa perspectiva, o slogan do projeto do governo, né, do governo militar na época, era terra sem homens para homens sem terras, que era na perspectiva de colonizar esse espaço. E a gente sabe que vinha junto com isso um projeto, esse projeto de integração da Amazônia era um projeto de desenvolvimento do capitalismo, né, do sistema capitalista. É o projeto de desenvolvimento naquele período que buscava expandir, por meio da agricultura, né, das formas da agricultura, expandir o espaço geográfico onde ia fazer o desenvolvimento do capital nessa área que é a Amazônia no geral, e aí o estado do Mato Grosso, Rondônia, o sul do Amazonas, o Acre, foi muito afetado, sul e sudeste do Pará, nesse período que vai cercando, nós costumamos dizer que vai cercando a Amazônia esse período, esse processo da expansão da fronteira agrícola. E aí já vem para cá com essa dinâmica de exploração, mas utilizando os camponeses para fazer essa abertura. Mas aí, num processo posterior, que ele vem casado, vem as grandes propriedades, né? Ela vem junto com os pequenos agricultores, e num outro momento, digamos assim, a investida do capital na privatização dessas terras, mas também em comprar e adquirir essas terras dos pequenos agricultores. Os agricultores, os colonos que chegavam aqui, na propaganda era o seguinte: quando meu avô chegou, em 1970, aqui em Rondônia, veio do Paraná, o que o INCRA dizia, que na época era IBRA, né, que depois se transforma em INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, era que você tinha que derrubar um lote, desmatar um lote de 42 alqueiros, 100 hectares, e aí você ganhava outro lote. E aí as famílias faziam isso, né? Vamos derrubar um lote, aí a gente ganha um segundo lote para o pai, para o irmão, para o tio, para o primo, ou para o amigo que está lá também, lá no Paraná, ou lá em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, que está passando por as mesmas condições que nós, e aqui nessa terra produtiva a gente consegue alavancar
a nossa produção e dar um novo ritmo para a nossa vida. Porém, ao chegar aqui em Rondônia, essa dinâmica ela se dava no espaço onde tinha as infraestruturas, né? Mas ela já vinha juntamente com um grande latifúndio chegando nessa região. Tanto que as margens da BR-364, cerca de 10 quilômetros às margens da BR-364, a grande parte das áreas elas são grandes fazendas acima de 1.000 hectares. E aí os pequenos agricultores mesmo, os camponeses, os colonos que vieram, eles estão num espaço um pouco mais distante do eixo da 364. E aí isso foi jogando cada vez mais os camponeses que vieram, os imigrantes, para as fronteiras, e as fronteiras mesmo, assim, a fronteira com a Bolívia, a fronteira com o Mato Grosso, com o Amazonas, jogando essa massa de camponeses para ir abrindo esses espaços, e à medida que vai abrindo, aí o grande capital vem comprando. Nós estamos vivendo um fenômeno atual em Rondônia, já assim, há cerca de 10 anos, que na região do estado de Rondônia, a população camponesa que vivia no campo, ela está quase extinguindo esse espaço. E aí o município de Vilhena tem 95% da população na zona rural. E essa zona, na zona urbana, quer dizer, essa zona rural, ela houve o êxodo rural da população nesse espaço, e não só no município de Vilhena, mas também nos municípios vizinhos, Cerejeiras, Colorado, Cabixi, que é esse processo de avanço do agronegócio para esses espaços. Tanto que essa região é a região que mais produz soja e milho no estado de Rondônia. Então, há uma grande produção neste espaço. E aí, com isso, ou joga o povo camponês para a cidade, ou joga para as novas fronteiras, né? Que podem ser fronteiras para fora do estado, como fronteiras internas também. Tanto que, no passo que o município de Vilhena ele diminui a população rural, o município de Buritis, Cujubim e Machadinho do Oeste, eles crescem populacionalmente, assim, já fazem parte dos 10 maiores municípios do estado de Rondônia, que são esses camponeses do eixo central do estado que são empurrados para essas áreas de fronteira para exploração das áreas, né, para fazer a primeira parte da exploração, para assim chegar ao capital, ou o capital chegar junto, legitimando a ação de desmatamento do capital. Nós podemos ver que nas regiões de Rondônia que mais tem focos de incêndio, né, que a gente costuma ver bastante, onde tem os focos de incêndio, é o que mais aparece do incêndio. Aí, como disse a Tereza, as queimadas ela não é por acaso, né? De fato, a Amazônia não sai pegando fogo de qualquer maneira, então ela tem que ser derrubada, é um projeto, de fato, para acontecer as queimadas. E aí, onde mais tem queimado, o município que mais que registra índice de queimada é o município de Porto Velho, que tem uma área que se chama área de reunião da região de União Bandeirantes, que é onde tem esses pequenos agricultores que foram jogados para esse espaço. Porém, há um conflito direto, porque essas áreas onde os pequenos agricultores vão, que são onde tem terra mais barata, são áreas de preservação, ou às vezes áreas indígenas. Então, coloca os camponeses em conflito com as outras populações tradicionais que estão nesses espaços, ou seja, os indígenas, os ribeirinhos, mas também com as áreas de preservação. Isso forçando, dando uma dita legitimidade para avançar sobre esse período, sobre esses espaços. E porque o capitalismo, nessa fase estrutural do capitalismo, essa fase de crise, a forma de manter as taxas de lucro, são duas formas de manter a taxa de lucro. Ou é fazer investida aos bens naturais, que são de toda a humanidade, de toda a população, assim como no início do capitalismo, na acumulação primitiva, que recolheu os bens de todo mundo para criar esse lastro para construir o capitalismo, assim se faz até os dias atuais, né? Faz essas investidas aos bens naturais para fortalecer, para desenvolver o capital, e também a expansão geográfica. No caso do Brasil, que cumpre um papel de exportar matéria-prima, que esse é o papel aí com agro, com minério, com hidronegócio, que exporta essas matérias-primas. Então é fundamental avançar sobre esses territórios, e são territórios que estão em disputa, e aí quem barra
quem consegue barrar esse projeto do capital, ou quem vai tentando, né, tá na tentativa, diariamente, cotidianamente, aos povos que vivem nessa região. Então, assim, as disputas que se dão no parlamento, no campo institucional, elas são importantíssimas, a gente tem que fazer, elas são necessárias, mas, de fato, quem consegue barrar esses projetos são as lutas territoriais, o que vai acontecendo nos territórios, os povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os camponeses que estão nesses espaços que vão fazendo o enfrentamento diário. Tem um grupo de estudo que é Gestão Territorial e Geografia e Reforma Agrária, Geografia Agrária da Amazônia, que faz um estudo, que é da Universidade Federal de Rondônia, da UNI, que fez um levantamento lá em 2017, fazendo um levantamento que 28% da terra brasileira ela está na mão das grandes propriedades, acima de 15 módulos fiscais. E 27% da terra são áreas protegidas. Ou seja, nós temos mais propriedades privadas, grandes propriedades privadas, né, acima de 15 módulos fiscais, do que áreas protegidas. Mas o capital precisa de avançar ainda sobre esse 27% das áreas, que isso é lá em 2017, precisa avançar ainda para dar conta do seu processo de acúmulo cada vez mais, o acúmulo do capital. Então, há essa investida grande por essas áreas de preservação, e aí são áreas de preservação, são terras indígenas, então por isso que há essa investida. No governo Bolsonaro, né, a partir do governo Temer também aumentou a investida, mas elas não são investidas simplesmente de governo, né? A forma das investidas do capital em cada governo, ela pode se diferenciar as formas de investida, mas que há uma grande investida já há algum tempo ela acontece, né? Desde a década de 70, quando chega nessa região, assim, mais propriamente dito, esse avanço do capital sobre essas áreas ela vai tendo. Então, há horas tem mais focos de queimada, focos de desmatamento, espaços de desmatamento, ou conflitos, né, mais intensivos nessas áreas. Ora tem menos, ora o Estado faz vista grossa, ora o Estado conflitua em alguns espaços, mas sempre vem acontecendo essa investida, em especial sobre os povos que estão nessas áreas, sobre os povos que estão diretamente nessas áreas e que organizam a sua vida a partir desse espaço territorial. E aí, de fato, assim, o que tem que estar colocado assim, é que há grandes propriedades na Amazônia, em todos os espaços, aonde vem um assentamento, como a Mariana colocou, que onde vem um assentamento com 1.000, com 2.000, com 3.000 famílias, vem fazendas que numericamente não são esse mesmo número de 2.000, 3.000 fazendeiros, mas o equivalente do espaço territorial que ocupa, ele é equivalente ou é muitas vezes maior, né? Então essa é uma forma de utilizar também o povo para legitimar as ações. A regularização fundiária é isso, né? As propostas, os projetos de regularização fundiária, por isso as lutas contra esses projetos de regularização, ela é grande porque é isso, utiliza-se dos pequenos camponeses que faz, de fato, a luta pela terra e que, de fato, né, num governo igual o governo Bolsonaro, é mais fácil você, vamos dizer no nosso caso aqui, é mais fácil você brigar por uma terra lá na região de União Bandeirantes, que é uma área de proteção ambiental, né, uma reserva, do que fazer a luta pela terra na região central. Lá custa, na região de União Bandeirantes, o hectare da terra, o alqueire da terra custa em torno de R$2.000 a R$3.000. Aqui na região central ele custa, na próxima cidade, custa R$80.000, R$100.000, próxima BR R$60.000. Então, vender um lote de 10 alqueires aqui, você compra o lote de 100 alqueires lá. Então, essa migração interna, assim, para esses espaços de fronteira agrícola, ela é feita. E aí, como grande parte, assim, quase 50% da área do território, ele ainda é terra pública, seja nas reservas indígenas ou nas áreas de proteção ambiental, mas também são terras não regularizadas, há uma necessidade de privatizar essas terras. E aí são utilizadas esses
esses camponeses, esses poceiros nesse espaço, para legitimar a avançada investida do capital. E aí, a agropecuária, de certa forma, a pecuária em si, ela vai nos dando qual é o caminho que o agronegócio vai seguindo, né? Que em Rondônia funcionou mais ou menos assim. As grandes áreas de produção pecuária, de gado, elas estavam concentradas no eixo central até o início da década de 2010. Ela estava concentrada nessa área central. Com essa migração para as áreas de fronteira, seja mais para o lado do Guaporé, da fronteira com a Bolívia, ou para o lado do Mato Grosso Sul do Amazonas, a partir de 2010, esses espaços de produção agropecuária, de gado especificamente, ele vai migrando para essa região. Ou seja, a primeira atividade econômica feita, agrícola, né, agropecuária feita, a partir do desmatamento é a pecuária. É o primeiro passo que se dá para avançar na ocupação desses espaços. Então, se faz essa avançada. E aí nós, como movimentos sociais, movimentos camponeses que está nesse território, faz a luta pela terra, faz a luta pelos direitos camponeses nesse espaço, acreditamos que uma das medidas essenciais que deve ser feito é a democratização da terra nesses espaços. É fazer com que os camponeses e camponesas que estão lutando pela terra para a produção de alimentos nesses espaços, eles precisam ter o espaço de produzir. E assim também como todas as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, têm que ter o seu espaço para produzir. E que o capital não deve estar nesses espaços. Então, o primeiro enfrentamento é com esses povos tradicionais e a resposta tem que ser a partir dos povos que estão na Amazônia. A investida contra o capital, quem segura é quem está nessa linha de frente, digamos, do embate. E aí a gente constrói uma proposta, um projeto de reforma agrária, que no nosso programa agrário, o programa agrário do MST, está lá colocado, que é com a matriz de produção, a matriz agroecológica, e aí até desmistifica um pouco essa propaganda de que os assentamentos rurais é que faz esse desmatamento, que de fato não é, assim como a Tereza disse antes, que os assentamentos, a proposta, o programa de reforma agrária, ele propõe fazer uma democratização desse espaço da terra, democratizar de fato a terra e fazer uma produção mais sustentável, uma articulação, uma harmonia com a natureza e a produção de alimento para o povo que trabalha na cidade, que na Amazônia ultimamente tem sido muito frequente a urbanização desses espaços, né? E aí a nossa proposta, ela propõe isso. E aí, como medida que no caso é mais simbólica, mas que também é uma medida que é um plano de ação que contrapõe esse modelo, nós estamos aí com um plano Plantar Árvores, Produzir Alimento Saudável, que propõe plantar 100 milhões de árvores em 10 anos, que é na perspectiva de colocar em xeque o capital. A gente ocupa a terra, faz a disputa pela terra, a disputa pela democratização da terra, a produção de alimentos saudáveis, e vamos plantar árvore onde esse projeto de destruição destrói. E aí faz o enfrentamento diretamente com quem está destruindo e também convoca a sociedade, né? Isso é mais um ato, uma intenção simbólica no sentido de convocar a sociedade a entender que um novo modelo de campo é preciso para o país para a gente conseguir estagnar ou reverter essa situação ambiental que a gente está vivendo. Agradecer aí mais uma vez por esse espaço e à disposição aqui. Muito obrigada, Fred. A gente que agradece a sua contribuição. E agora a gente, então, pode começar o nosso... O professor Sérgio Barcelos vai fazer um comentário, uma síntese, e a gente convida de novo vocês para fazer perguntas e comentários também no chat no YouTube, para a gente depois debater com os convidados e as convidadas. O convidado e as convidadas. Então, mais uma vez, agradecer, né, a Tereza, a Mariana e o Fred por terem aceito o convite para estar com a gente hoje aqui nessa tarde, conversando sobre conflitos socioambientais e expansão da fronteira agrícola no Brasil, e sobretudo envolvendo a Amazônia, né, que é a Amazônia, o território amazônico, né, que é uma das áreas, principalmente nos últimos 2 anos,
diante do governo Bolsonaro, uma área de expansão, de devastação da floresta, da sua biodiversidade, e uma das regiões onde, em relação a outras do Brasil, teve uma maior expansão dos conflitos ambientais, da devastação, em relação a anos anteriores. Então, tem uma questão que envolve esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de Covid-19, e essa conjuntura que envolve um governo de extrema-direita, que tem essa vinculação com determinados setores do agronegócio, com setores internacionais relacionados desde contrabando de madeira, contrabando envolvendo a expansão da fronteira agropecuária e também mineração, madeira, né, sobretudo, e desde as operações da Polícia Federal, agora que aconteceram durante essa semana, de certa forma, deixam muito claro o que está acontecendo e não só a forma como esse governo opera e pensa a política ambiental, seja num sentido de avanço da devastação, né, e de implicação dessas cadeias que são consideradas legalizadas e digamos, criminosas, que envolvem contrabando de uma série de questões aí em torno da biodiversidade no Brasil. Ao mesmo tempo, um negacionismo, né, em torno das políticas climáticas e dos impactos que essa devastação pode ocasionar num bioma, como a Amazônia, e, sobretudo, nos diferentes biomas e ecossistemas brasileiros, né? Então, a gente tem que considerar isso, e a fala da Tereza, da Mariana e do Fred, acho que caminham muito nesse sentido, né, no sentido de entender as condições e a conjuntura a qual se dá o avanço exponencial da devastação da Amazônia e, sobretudo, é um processo de expansão da fronteira agropecuária, como ela vem se dando, desde a questão da forma como que se dá as queimadas, como foi falado, não é por acaso, não é algo que é barato, né? Então é uma ação orquestrada, ela tem que ser planejada e tem que ter uma infraestrutura para que ocorra, né, nesse sentido. E daí, desde a questão do contrabando de maneira, da expansão da atividade pecuária, né, da pecuária principalmente bovino de corte, né, e a Mariana e a Tereza expõem isso de forma muito geral, quando ela fala também da revolução infralegal, de certa forma, até depois do convite para falar mais sobre isso, Tereza, que não deu tempo ali no final, né, dessa revolução infralegal de todo um aparato normativo, jurídico, que vem sendo criado no sentido que envolve regularização e grilagem nesse sentido. E a Mariana vai no sentido de nos trazer de forma mais detalhada, a partir do estudo, né, a Tereza vem de uma forma geral, a territorialização e a expansão agropecuária no Amazonas a partir do sul do Amazonas, a partir de Apuí, por exemplo, o estudo de caso em Apuí, enfim. E o Fred, com um olhar bastante atento e digamos, e com pertencimento de quem convive nesse cotidiano, diariamente, né, trazendo uma série de dados e experiências a partir da sua vivência sobre como vem se dando essa expansão em Rondônia e Roraima, né, do que é vivenciar cotidianamente esses conflitos socioambientais, fazendo parte de um coletivo de juventude, que é no caso da Via Campesina, do MST, né, e da sua vivência nessas lutas, mobilizações, formas de resistência e conflitos socioambientais, né? Então, a partir desse breve comentário, tem uma questão para os três, feita pelo Luiz Antônio, o qual o Luiz Antônio pergunta: é preciso incluir na equação sobre regularização fundiária a variável milhares de famílias de agricultores familiares que vêm e ocupam de forma irregular terras públicas. Essas famílias não são grileiras, essas famílias não são especuladoras fundiárias, não são criminosas e que têm, sim, o legítimo direito do documento à terra ou não? Já é uma pergunta feita para os três. Manuela, alguma consideração, pergunta? Eu gostaria de fazer mais alguns comentários e, enfim, vamos ver. Algumas coisas que eu gostaria de saber mais por conta do tempo, né? Talvez a gente, enfim, seria interessante desenvolver. Para a Tereza, me chamou muita atenção quando você fala, né, que o Amazonas começa a se tornar esse epicentro de desmatamento justamente porque existe grande parte das terras que são passíveis ainda de regularização, né? Não destinadas, são terras não destinadas. Isso a gente vive em Roraima, né? Quase 20% do estado, se eu não me engano, nos últimos dados,
são terras que ainda não foram destinadas para o Estado. Então, existe também esse problema aqui, como existe no Amapá, que tem um processo de regularização fundiária parecido. Aí eu gostaria que você comentasse se isso talvez seria o principal gargalo que a gente pode ver na Amazônia, se isso é um problema das fronteiras agrícolas mais recentes, os estados mais recentes também, tentar falar um pouco sobre isso, se fosse possível. Para a Mariana, eu fiquei me perguntando se na sua pesquisa, né, porque você fala sobre esses 3 momentos, né, da mobilidade, né, da dinâmica, né, de migração, né, em relação a Apuí, e eu fiquei pensando se você fez algum investimento para pensar a expansão da fronteira agrícola, ou seja, as pessoas que saíam de lá para onde iam, né, não só a chegada, mas a saída também, pensar a migração a partir daí. Então, é mais uma curiosidade, enfim, um comentário, né, que eu acho que, como esses processos estão interligados, né, que eu fico vendo, né, muita gente que sai do Amazonas, vem para Roraima, sai de Rondônia, vem para Roraima, não sei se isso apareceu no seu investimento de pesquisa, enfim, se você teria algum dado sobre esse processo. E para o Fred, eu gostaria de perguntar se no coletivo de juventude, você fala um pouco da articulação, né, dos povos tradicionais, né, com os camponeses, então os povos tradicionais, também as populações indígenas, como vocês trabalham essa articulação no coletivo de juventude? Acho que esse é um ponto muito importante, chave, né, na Amazônia, né, essa questão de um trabalho unido, né, entre camponeses e povos tradicionais. E também quais são os trabalhos da articulação da juventude para a permanência na terra, quais são os outros usos da terra que não sejam relacionados a um uso predatório, obviamente, enfim, outras estratégias até para que esse êxodo rural não seja uma realidade para os jovens também, enfim, que sejam trabalhando nesse sentido. Eram esses os meus comentários. Fechando o primeiro bloco de perguntas, chegou mais uma questão aqui pelo chat da Ramon Hughes. Considerando os compromissos impostos pela Agenda 2030, que envolvem a mudança climática, preservação ambiental e segurança alimentar, como equalizar esses desafios no território amazônico? Então, considerando a Agenda 2030, que envolve mudança climática, preservação ambiental e segurança alimentar, como equalizar esses desafios no território amazônico? A terceira pergunta. Bom, e vamos começando pela ordem da mesa, Tereza, Mariana e depois Fred, pode ser? Vamos lá. Sim, posso falar? Ok, tá. Então, tem várias perguntas aqui bem interessantes. Vou começar pela questão da revolução infralegal que eu me referi. Sérgio pediu para comentar um pouquinho mais. Bom, é claro que a gente tem visto, né, nesse governo uma quantidade gigantesca, né, de mudanças nas normas o tempo todo, mas eu gostaria de deixar muito claro, né, que a revolução, ainda que quantitativamente isso seja muito maior agora, isso já vinha acontecendo antes, né, havia uma tentativa de fazer modificações realizadas em áreas de maior pressão, né, da fronteira agropecuária através desse expediente que são, né, os dispositivos infralegais. Inclusive, no sul do Amazonas, a gente viu isso operando muitas vezes. Né? A gente viu descaracterização de assentamento rural, uma parte, né, do assentamento Juma, qual a Mariana está colocando, ele foi descaracterizado, justamente para permitir, né, que terras fossem colocadas no mercado, né, uma parte de assentamento abandonado, uma parte para justificar terras que já tinham, as benfeitorias tinham sido compradas. O próprio governo do Amazonas interfere num processo de descaracterizar uma parte desse assentamento, justamente já para permitir, né, já encaminhando para que houvesse a possibilidade de legalização dessas terras, não considerando-as mais como assentamentos, e a gente viu isso em unidades de conservação também, que foram redelimitadas, né, campos amazônicos, Curuquetê, né, áreas que eram muito conflituosas e, de alguma maneira, né, você redelimita ou tira populações dessas áreas conflituosas, desloca para outros lugares, porque os madeireiros estão ocupando. Caso do Curuquetê, né, no sul do Amazonas. A gente vê vários expedientes, como eu só estou falando da área que a gente trabalha, onde a gente já via isso funcionando há algum tempo,
né? Só que você vê isso ganhando áreas enormes com o governo Bolsonaro, né? E com medidas, por exemplo, no caso da madeira, que a gente vê, né? Você muda completamente as normas para exportar madeira, né? O que vai facilitar enormemente, né? Vai encorajar muito, né? Os madeireiros, né? A retirar madeira da Amazônia, visto que você tem facilidade de comercialização dessa madeira. Mas eu gostaria de deixar muito claro, né, que isso, na verdade, é alguma coisa que vinha se operando, né, e que você vê uma explosão de um modus operandi. Tá? No estado do Amazonas já vinha acontecendo, enfim, os trabalhos que a gente fez na região já mostravam isso acontecendo. O trabalho do Clóvis Pereira é muito interessante demonstrar como esses dispositivos infralegais já vinham acontecendo e operando em Apuí, né, em Lábrea, de várias formas. Bom, eu passo agora. Tem duas questões que estão interligadas aqui, aí eu gostaria, né, de relacioná-las. Que é a questão das terras não destinadas, mencionada pela Manuela, né? E a questão também colocada pelo Luiz Antônio. Eu acho que essas questões são muito próximas. E fazer um esclarecimento aqui. O projeto Terra Legal, quando ele começa, na verdade, ele era um projeto muito bem blindado no começo, né? Tentando não entrar em áreas, na verdade, onde havia alguma demanda territorial, seja indígenas, povos, comunidades tradicionais, previa vistoria. O programa Terra Legal foi completamente, né, desestruturado, com todas as blindagens que existia nele, para não, que de alguma maneira ele não se tornasse só um mecanismo, né, para entregar a terra na mão da grilagem. O que foi acontecendo é que, ao longo do tempo, vários desses dispositivos, né, onde havia um cuidado maior, na verdade, que o Terra Legal ia para o sul do Amazonas, ia conversar com as pessoas. Isso não era feito por satélite, né? As pessoas conheciam os conflitos locais. Terras onde existiam conflitos não poderiam entrar para regularização fundiária num primeiro momento. Mas isso vai sendo pouco a pouco desarticulado, né? Principalmente a partir do governo Temer, que você vai vendo todos esses mecanismos de blindagem sendo completamente quebrados, e isso vai saindo, e você vai praticamente fazendo uma regularização fundiária virtual, né? Meio cadastro ambiental rural, esse tipo de modelo que você faz à distância, né? E isso vai permitindo, na verdade, que uma série de legalidades passem a acontecer também. Luiz Antônio, obrigado, Luiz Antônio. Prazer encontrá-lo, né? O Luiz Antônio é um ator importantíssimo nesse processo, participou intensamente nesse primeiro momento, né, do processo de regularização fundiária na Amazônia, do Terra Legal, enfim, esteve lá, né, o tempo todo acompanhando esse processo em loco, inclusive, e ele coloca uma questão que eu acho que é fundamental aqui, né? O processo de regularização fundiária ele não era um interesse único, exclusivamente, no seu primeiro momento, de grileiro querendo regularizar a terra. Você tinha um conjunto imenso, né, de terras não destinadas. Na verdade, existe uma população que não é nem população indígena, nem povos tradicionais, que são poceiros que existem nesses lugares e que também viviam uma situação de profunda insegurança territorial. Então, a regularização fundiária também era um meio, na verdade, de atender demandas dessas populações, né? E a gente viu várias titulações sendo feitas para essas populações. E, a princípio, na verdade, eram até os 4 módulos fiscais que eram o grupo de maior interesse da regularização fundiária. Isso foi sendo modificado depois para áreas maiores. Inclusive, eu acho bem interessante, porque quando a gente fez pesquisa lá, muitas das pessoas que tinham demandas para criação de RESEX e tudo, mudaram de ideia. E falou assim, não, a gente quer uma regularização mais rápida, né, que aconteça de uma maneira menos burocratizada, que não leve 20 anos para a gente ver uma RESEX construída, porque era isso que, de fato, acontecia, né? Para ter unidade de conservação, levava décadas para isso acontecer. Então, havia uma demanda de uma quantidade imensa de trabalhadores, né, do campo naquela região, que também tinham vontade de ter a sua segurança territorial. Então, num primeiro momento, na verdade, o próprio programa Terra Legal era uma maneira de atender as demandas desse tipo de população. E o que a gente tem que ter em mente é como é que, na verdade, é um projeto que vai sendo modificado, né, a ponto de não atender mais esse grupo que era o grupo prioritário no momento e passa a atender, né, os grupos de grandes proprietários de terra, né, ou de pessoas querendo comprar terra nessa região, quem vem do sul, enfim. O trabalho da Mariana é bem interessante de mostrar. Também tinha um conjunto de pequenos proprietários lá no Paraguai, né, sendo expulsos, e de alguma maneira viam nessa região também uma possibilidade de recuperar o que tinham perdido também, né? Então, acho bem interessante colocar isso, porque o problema do campesinato amazônico ele continua latente.
né? Se ele não está ligado a uma identidade específica indígena, o povo e comunidade tradicional, ele está num limbo, na verdade, sendo ameaçado o tempo todo, é o que a gente vê no sul do Amazonas, né? Sob forte ameaça, sem nenhuma possibilidade nem de comprar, porque a terra ficou cara, né? E nem de ter a partir, né, de iniciativas do Estado. Tá? Então, acho que é bem interessante a gente pensar nisso, né? O forte tom que a regularização ganhou nesse momento não quer dizer que um problema muito sério do campesinato na região amazônica ele deixa de existir, tendo em vista porque a gente não tem mais política de reforma agrária nessa região, você não vê mais criação de assentamento, né? Unidade de conservação nem pensar nesse momento, isso continua latente. Então, o que está se fazendo é empurrando, como o Fred falou, empurrando esse campesinato para fronteiras mais distantes, né? Para são as frentes de expansão, né? Como a gente vê na literatura, impulsionando essa população para regiões cada vez mais distantes para ir abrindo essa fronteira. Bom, paro por aqui. Passando para a Mariana. Tá. Pegando um pouco um gancho do que a Tereza apontou sobre, pensando na pergunta inicial e na provocação aí do Luiz Antônio, questões que a gente já conversou pessoalmente, também essa possibilidade de conversar com ele sobre essa questão, o entendimento do que o Terra Legal, a proposta de acelerar, vem também de por exemplo, no projeto de assentamento Rio Juma, algumas famílias que vieram do Paraná nos ônibus, no período em que eu realizei minha pesquisa, ainda não tinha os seus títulos. Então, era uma situação muito lenta no que diz respeito a esse processo. E, no caso, e aconteceu em algumas situações, no caso que a Tereza apontou, da legalização de fazendas no interior do assentamento. Você tem aí nessas mudanças, nessas questões jurídicas que utilizam a lei no caso, para legalizar, famílias que com CPFs diferentes, nessa questão de módulo fiscal rural, nos 4 módulos fiscais rurais, um módulo fiscal no estado do Amazonas, girando em torno de 100 hectares, então, o que ocorreu? Uma situação, o pai e mais 2 filhos com 3 CPFs, juntando, conseguiu regularizar uma fazenda com mais de 1.000 hectares no interior do assentamento, no interior dessa proposta de agricultor familiar. Então, isso provoca aí essa observação no que diz respeito a essa formação de fazendas e também de uma forma vagarosa a titulação para outras identidades no que diz respeito em relação à ocupação dos lotes. E não é só isso, essa lentidão que ocorreu e também o Terra Legal não conseguiu cumprir devido às próprias condições, foi empurrando algumas famílias no interior, por exemplo, do projeto de assentamento, e não era o meu foco de investigação, mas que eu acabei ouvindo quando eu estava em campo, no sentido, olha, o Estado não arrumar a estrada, inviabilizar a própria escola para as crianças, isso já empurra a gente para a cidade, força as nossas famílias terem que migrarem para a cidade. Então, isso acaba provocando, de uma certa forma, a saída também dessas famílias no interior do assentamento. E nesse caso, em relação a essa pesquisa, a própria saída configura não o abandono do lote, mas essas dificuldades de acesso possibilita aí uma condição de invasão. No caso de uma senhora do qual eu entrevistei, e falou assim, olha, minha terra já foi vendida 3 vezes comigo aqui dentro. Então, acontece esses diversos... Mariana, você desligou seu microfone. Eu acho que eu bati aqui sem querer. É que essa dificuldade da regularização implica esses outros tipos de situações. Então, nessa condição de que o considerado agricultor familiar camponês ocupando, como o Luiz colocou, de forma ilegal, mas muitas famílias, quando chegam ao projeto de assentamento, acessam o INCRA no sentido dessa possibilidade de ocupar o lote, há uma orientação que entre com o pedido, mas essa dificuldade e a própria
a velocidade com que isso aconteceu de forma muito devagar, isso implicou possibilita essas situações no que diz respeito a invadir áreas de outras pessoas, ou no caso dessa senhora que falou que a terra já foi vendida ali, a terra com ela ali 3 vezes. Então, são situações que o próprio município não tem um espaço de escuta até essas famílias. O fim aí da ouvidoria e o próprio enfraquecimento dessas instâncias que dá apoio a essas famílias também há um esvaziamento. Então, é como se, inclusive, esses espaços esvaziados, você possibilita também uma ação mais intensa dessa condição aí, ou dos grileiros, ou do pecuaristas. Em Apuí, tem até um senhor que ele não é monitorado, mas periodicamente a Polícia Federal faz visitas para saber se ele está vivo ou não, devido às condições de denúncia que ele faz. A Mariana tem um probleminha de transmissão, vamos ver se ela retorna. Senão a gente já passa em seguida para o Fred, depois a Mariana retorna para terminar a resposta e o comentário dela. Fred, não. Fred, pode fazer os teus comentários, respostas, enfim. Uhum. Tá bem, vamos lá. Não, é importante as questões, assim, muito pertinentes, inclusive. A gente costuma dizer assim que os movimentos de luta pela terra, no caso eu sou do MST, né, o movimento de luta pela terra, a gente não existe por acaso, né? A gente porque tem uma demanda, a gente tem uma necessidade, uma demanda que inclusive está prevista na Constituição, que é que toda a área que não cumpre sua função social, ela tem que ser destinada para fim de reforma agrária, mas que o Estado não executa o que está colocado na Constituição, inclusive, né? E aí, quando fala da regularização fundiária, desses poceiros que estão nesses espaços, assim, não estão lá por bonito, né? Muitas das vezes. Porque tem a necessidade de estar nesses locais, né? A necessidade de estar nesses espaços. O conflito, digamos assim, o conflito nesses espaços, se dá numa dose diferente do que se dá diretamente com o contrato fundiário. Então, esses espaços muitas das vezes são levados a esses confrontos, a esses enfrentamentos nesses espaços. Então, a gente tem a pauta máxima, né? A sociedade tem a pauta máxima, que é de trazer, de colocar a necessidade do povo camponês ter terra. E aí, claro que a gente não vai ficar brigando sempre pela pauta máxima. A regularização fundiária é uma medida importante. A terra legal, né, como foi estruturada antes, né, ela era uma medida importante também para que essas pessoas que estão no fronte direto na luta pela terra em determinados espaços tivessem acesso à terra. Agora, é claro que a pauta máxima era a reforma agrária, né, desapropriar as terras que não cumprem sua função social e distribuir, democratizar a terra e garantir a preservação nos espaços ambientais que está destinado para a preservação ambiental. E aí isso é uma propaganda, ela é uma contraofensiva também do capital a esses movimentos de luta pela terra, a organização da luta pela terra que coloca os poceiros, os pequenos, para fazer essas disputas entre os povos pequenos. Isso é disputa de classe, é uma disputa da burguesia contra a classe trabalhadora, mas lá no dia a dia, a disputa ela se dá, às vezes, entre a própria classe trabalhadora. Nós temos um caso aqui agora, que é claro, já é no governo Bolsonaro, mas teve vários outros casos também. Nós tivemos um nos nossos assentamentos, inclusive nos governos do PT, no governo Lula. Mas agora saiu teve uma decisão da justiça de uma área onde está assentado 70 famílias no município de Alta Floresta do Oeste, que está assentado 70 famílias, e essa área agora vai virar reserva indígena. Uma parte da área vai virar reserva indígena, legal agora, né? E aí está um conflito danado entre as 70 famílias que estão naquele espaço, que acredita que é seu direito legítimo estar naquele espaço. Mas para essas famílias,
o inimigo são os indígenas, né? São os povos indígenas, que é onde vai vir essa área. Mas, de fato, não. Se faz uma jogada dessa para tirar o foco aonde que é da expansão do capital em outras terras indígenas ou na mesma área indígena, mas em outro espaço, né? Então, coloca em conflito esses povos. E aí, já para nós ir terminando aqui, para ir avançando, a Manuela perguntava sobre a articulação com esses setores, dos povos tradicionais e tal. A gente articula, né, em vários fóruns, em articulações. A Via Campesina é uma articulação das organizações sociais do campo, é uma organização internacional, então articula diversos movimentos sociais do campo. Tem algumas organizações que não estão no campo da Via Campesina, mas todo mundo que está em luta contra esse modelo, esse sistema, a gente busca se articular de uma determinada forma. Tem enormes dificuldades, ainda mais quando se diz no campo da juventude. Nós temos um montão de dificuldades para conseguir articular com esse povo, mas quem tiver necessidade de lutar contra esse modelo que só nos oprime, destrói a natureza, destrói os nossos espaços de vida, né, o nosso espaço de terra e território, a gente busca articular na perspectiva de, num primeiro momento, de resistência, mas quando tiver a possibilidade de avançar também com o nosso projeto. E aí, relacionado à questão das mudanças climáticas, e aí, quais são os desafios que a gente tem nesse entender esses compromissos que a gente tem com as mudanças climáticas aí até 2030, nosso problema é problema de sistema, de modelo. É um modelo de produção brasileiro que ele é agroexportador. Ele tem um modelo que ele suga o que há de bens naturais na sociedade, assim também como os trabalhadores. Então, só vai avançar cada vez mais. Assim, a gente vê, tá passando no Jornal Nacional, né? Tá passando na Globo, que os índices de desmatamento na Amazônia, ele cresce. Se não crescesse, se tivesse 50%, já era problema. 50% do que teve ano passado, se tivesse esse ano, já era problema. Mas ele cresce. É porque é um avanço, uma investida desse modelo que vai cada vez mais fazer sentido. Então, os nossos desafios é na mudança do modelo. Nesse momento agora, a nossa posição é posição de resistência, né? De pelo menos tentar frear, de tentar barrar esse avanço do capital aí sobre nossa terra, os nossos territórios, os nossos bens naturais. Obrigado, Fred. Passando para a Mariana para ela terminar o comentário, a resposta dela devido à queda da conexão. Desculpa, eu não sei exatamente onde foi o corte, mas só lembrando que o projeto de assentamento que eu estava comentando, existem essas situações de conflito no interior do assentamento, mas devido à sua grandiosidade, esse descompasso entre as forças de trabalho, essas situações aí de ameaças e de violência. Então, é bem complexo, alguns esvaziamentos de algumas instituições tanto de ouvidoria, né, a própria CPT, que realizava um trabalho de peso ali na região, também a gente vem observando aí a falta que é a presença para acompanhar essas situações que ocorrem. Bom, pensando... E é por isso que esses pequenos, às vezes, não acabam sofrendo essas ameaças dos grandes pecuaristas na região. E quando a gente fala de grandes pecuaristas, são pessoas que têm áreas em torno de 3 mil, 4, 5 mil hectares, um rebanho de 5, 6, 7, 8 mil, 10 mil cabeças, e tem um mercado consumidor que é voltado para Manaus. Então, e, Manuela, na sua pergunta sobre saída, realmente essa não era não foi algo que eu levantei, mas nas falas das pessoas que eu entrevistei, e aí foi até um número significativo, num primeiro momento, as famílias que vieram do Paraná ou voltou para o Paraná, mas de um tempo posterior, mas também houve situações de pessoas mesmo de Rondônia, na palavra deles, né, nas entrevistas, de que
em conhecimento dessas famílias que estavam ali e nas condições precárias que elas estavam, havia até um processo de busca para trabalhar como mão de obra no interior das fazendas no estado de Rondônia, né? Só que, posteriormente, a gente vê um processo aí daqueles que conseguiram levantar alguns investimentos para fazer os investimentos no interior do assentamento, por exemplo, no caso no Rio Juma, no caso. Só lembrando, que Apuí, ele foi emancipado em 1987, então, a partir de 87, o final da década de 80, se emancipou o município de Apuí, aí com as instituições mais reguladas, né, regulatórias, acabou se tornando aí o município foi tendo seu desenvolvimento. Eu acho que não sei se era, acho que era isso. Em relação, acho que é o comentário final sobre essas questões da agenda climática, realmente é um desafio que se coloca para nós. As políticas ambientais no Brasil, nos últimos anos, têm ido de forma contrária ao que é preciso ser feito. Já na última década, vários pesquisadores já apontavam o problema do bioma amazônico em relação ao seu solo fértil, né? Ao problema que acontece aí da falta do acúmulo de biomassa e como esse tipo de atividade, seja pecuária, seja a monocultura, o problema que ocorre em relação a isso é uma situação, como o Fred falou, de resistência, mas também de mudanças aí propositivas no que diz respeito até nas questões mais no âmbito político. Por exemplo, no estado do Amazonas, você observa tanto senadores quanto deputados, a maioria faz parte da bancada ruralista. Estão lá na frente parlamentar da agricultura. Então, isso também é um problema, porque essas pessoas votam junto com essas proposições legislativas. Então, seria para a gente pensar como é possível acessar os recursos desse bioma, mas sem desmatar, sem avançar nesse desmatamento, né? Tentar orientar aí o que é possível a partir da floresta, com toda a sua sociobiodiversidade, com toda a biodiversidade existente, né, para pensar e de uma forma assim, mais coletiva, não só por meio o próprio papel hoje das instituições de se organizar de forma mais coletiva e ações efetivas para pensar nesse bioma amazônico, não só no sentido dos seus recursos, a partir do que vem ocorrendo, seja monocultura, pecuária, mas outras formas aí no sentido mais propositivo e tentar frear, né? Se essa fronteira, ela, no caso, uma vez um grupo do INPA discutindo, se esse sul do Amazonas, com essas unidades de conservação, não conseguir frear essa fronteira, realmente as consequências elas vão ser mais intensas nos anos futuros, nos próximos anos. Então, fica aí um alerta para esse olhar atento para essa região. Certo, Mariana. Então, pessoal, a gente agora tem uma próxima atividade da Rede de Estudos Rurais, o próximo webinário, né, que é do GT5, que é Experiências de Resistência Feminista frente à Financiarização da Natureza e a Expropriação Territorial, diferentes estudos de casos, daqui a pouco por este mesmo canal da Rede de Estudos Rurais, né, então a gente, devido a essa agenda comprimida, a gente vai encaminhando para o fim do nosso webinário, do GT8, né, que conflitos socioambientais, luta pela terra e expansão da fronteira agrícola no rural brasileiro, e que hoje, nessa atividade do webinário, a gente contou com a Tereza, com a Mariana e com o Fred, e a Manuela e eu agradecemos muito vocês terem aceitado prontamente o convite, terem estado conosco e junto com a rede, né, nessa tarde, né, contribuindo, trazendo o debate, o estudo, a pesquisa de vocês sobre os conflitos socioambientais, o olhar de vocês e as vivências. A partir disso foi de extrema importância, né, para o debate que a gente vai estar construindo, e junto também com o GT, que esse webinário é oriundo de um GT do mesmo nome, que vai estar acontecendo de 4 a 8 de outubro, também junto no conjunto do encontro da Rede de Estudos Rurais, né? Então, também já convidando todos e todas que estão assistindo e vão assistir depois esse webinário. Então, gente, agradecer a Manuela e eu, agradecemos a todos que estão presentes aqui, e até uma próxima. Agora vamos encaminhando para a próxima atividade da rede.